Bom dia a todos. Então a gente está aqui com o desafio, né, dessa manhã de hoje, de dar uma varrida nesses itens, né, 11 a 21. É muita coisa, tá? Obviamente a gente não vai ter como, né, é até bom estar gravando, né, porque a gente vê aqui tudo divididinho, né, de 11 a 17 trata de escândalos. Depois, o 18 e 19 tratam de deixar vir a mim as criancinhas. E depois, 20 e 21, bem-aventurados que têm os olhos fechados. A gente vai dar, né, vai, logicamente, trazer a introdução do assunto, né, e depois a gente vai dar uma pincelada, se possível, né, se o tempo permitir, vamos dar uma pincelada só nos outros itens, porque... assim, o resumo principal vai mostrar para a gente qual é o espírito da coisa, né? Então, Kardec traz para a gente, nos itens 11 a 17, aí é Kardec trazendo, né? A gente gosta sempre de, voltando aqui assim, só para poder ficar bem claro, a gente gosta sempre de frisar, né? Ó, 11 a 17, Kardec. Depois, 18, 19, 20 e 21, instruções dos espíritos. Então, essa parte aqui está dentro de instruções dos espíritos, mesmo que depois no item 21 volte a ser também comentários de Kardec, tá? Mas tem essa diferença aí de origem das mensagens. Quando a gente pega, né, o início, né, o início é Jesus falando diretamente para a gente, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 6. Aí ele diz para a gente assim: se alguém escandalizar a um destes pequenos, esse destes pequenos, depois a gente vai dar uma abordada nessa situação. Que creem em mim, fora melhor que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. A imagem que Jesus faz, né, Jesus, assim, não é uma vez, não, muitas das vezes, ele tinha o hábito de usar figuras de linguagem, e uma figura de linguagem chamada hipérbole, né? O que é hipérbole? A hipérbole é o exagero, né? Para que a pessoa usa o exagero? Ela usa o exagero para poder tocar o coração das pessoas, fazer com que a pessoa pense, né? Impressionar de maneira, né? Se você chegar para a pessoa e disser para a pessoa assim, né? Vamos supor, duas pessoas que tenta falar uma vez, aí a pessoa não atende. Se você já chegar para a pessoa e falar para a pessoa: olha, eu já falei uma vez contigo, a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, não é? Então fala um pouco mais, né? Porque uma vez só parece pouco. Então, qual é a técnica, por exemplo, que as mães usam? A mãe chega para o filho, para a filha, e fala assim: olha, eu já falei para você 1 milhão de vezes. Pelo amor de Deus, não tem mãe que fale 1 milhão de vezes. Isso aí é um exagero. Então, o que Jesus fala? Quando vai tratar dessa questão de escândalo, ele usa essa imagem da mói, né, da móis. O que são essas pedras, né? São essas pedras aqui, extremamente pesadas, que são utilizadas, amarra-se, né, um tronco, amarra o animal, e o animal vai rodando, vai girando em torno dessa cuba aqui, né, e aqui assim vai amassando, fazendo farinha, né, amassando o cereal, né, propriamente dito. Então, quando ele fala a respeito disso, ele está primeiro dizendo assim: olha, vai amarrar no teu pescoço uma pedra extremamente pesada. E aí depois ainda diz assim: ainda vou jogar no fundo do mar. E aí o objetivo de Jesus era impressionar as pessoas no sentido do seguinte, que para eles era uma desonra do tamanho do mundo, né? Não era nem para eles. Até hoje em dia, para nós, né, para todas as pessoas que tiveram, por exemplo, pessoas, parentes que foram embora por intermédio de acidentes, né, a pessoa fica com aquele sentimento assim: eu queria enterrar o meu ente querido. Então isso, para as pessoas, né, lá em Israel, isso era uma coisa, uma ofensa do tamanho do mundo. Então o que ele estava querendo dizer para a pessoa assim: olha, para você que estiver fazendo essa questão de escândalo, tá?
o contravapor, né, o que vier vai na tua direção, contrário ao que você está fazendo, o resultado da tua ação não vai ser coisa leve, vai ser uma coisa extremamente pesada. É interessante a gente perceber que ele continua dizendo assim, lá no capítulo, no versículo 7, ele diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem os escândalos venham, por quem o escândalo venha. Escândalo, né, utilizada, isso aí também é uma outra coisa muito importante, que as palavras que muitas das vezes eram utilizadas na época, elas foram sofrendo alteração de conotação no decorrer dos anos, né? Então, a gente precisa lembrar, né, Jesus, as pregações de Jesus foram do ano 30 ao ano 33, ou seja, nós estamos em 2024, né, estamos quase completando 2000 anos de que Jesus pregou as coisas para a gente, trouxe as informações para a gente. É muito tempo, tá? Só a gente pensar assim, né, a gente dá uma passada rápida assim no salão, a gente lembra, por exemplo, que determinadas palavras eram simplesmente impronunciáveis, né? Ninguém falava determinados termos dentro de casa, né? E a gente vê que no transcorrer dos anos, passa-se 10, 20, 30, 40 anos, a gente vê a juventude aí usa termos que a gente fica assim, né? Nossa, eu jamais usaria esse termo. Mas a pessoa usa o termo e fala assim: ah, todo mundo fala, todo mundo usa esse termo, todo mundo fala dessa maneira. Então, na realidade, muitos termos foram mudando de conotação, alguns sendo utilizados no cotidiano, em tudo quanto é canto, na presença de tudo quanto é pessoa, e outros termos foram mudando, inclusive, o significado deles. E essa questão do escândalo é uma dessas palavras, porque quando a gente pensa em escândalo hoje, a gente não pensa em escândalo da maneira como aqueles irmãos pensavam naquela época. E naquela época, o que eles queriam dizer, como sendo escândalo, seria a casca de banana, seria a maledicência, seriam aquelas argumentações, aquelas frases que as pessoas usam com o objetivo de derrubar a outra pessoa, sabe? Aquele elogio falso, sabe? Eu me lembro, por exemplo, de ver, a gente vê às vezes, né, pessoa com vendedor, né, você vai comprar uma roupa, não sei se vocês já perceberam isso, todas as roupas da loja ficam muito boas em nós, né? Então você bota uma roupa, o vendedor fala: nossa, mas ficou lindo, nossa, ficou impressionantemente lindo, caiu perfeito em você. Aí você olha assim e fala assim: gente, não tem nada a ver comigo isso. Entende? Por quê? Porque na realidade o indivíduo está fazendo um comentário, né, ele só quer vender, entende? Então ele está passando uma coisa para você que você, se você não tomar cuidado, você pensa que está bom e não está, né? Fiz uma comida, gente, a comida está deliciosa. Aí você come a comida e fala blerre, né? Então, o que acontece? Técnicas que as pessoas utilizam, palavras que as pessoas utilizam de uma maneira simplista, entende? E que na realidade não vão fazer bem a pessoa, entende? É aquela pessoa que come, que não pode comer glúten, aí a pessoa vai lá e faz uma comida que tem glúten, né? E diz assim para você: não tem nada não, essa comida aqui está muito boa. Por quê? Porque depois quem vai sofrer, quem vai passar pelas consequências é você. E ela não está nem um pouco preocupada com isso. Ela só está preocupada em passar coisas para você, para resolver o problema, vender, e etc, etc, etc. Dentro do texto eles colocam para a gente assim, que é tudo aquilo que leva o homem à queda. Pode ser um mau exemplo, podem ser princípios falsos e pode ser também a questão do abuso de poder, né? E aí, quando a gente vai voltar a esse assunto em outras visões, né, dentro da etimologia, por exemplo, a gente vê que a palavra escândalo, ela vem do grego escandalon, né, vamos falar assim, né, que significa justamente pedra de tropeço ou armadilha para fazer alguém cair. Então,
essa situação de escândalo que Jesus está dizendo, muitas das vezes pode ser interpretada como sendo a questão que Jesus verificava como sendo a ação dos companheiros que tinham a função de líderes religiosos. Eram aqueles doutores da lei, eram os fariseus, muitas das vezes, que dentro dos dizeres deles, eles traziam determinados conceitos e que, na verdade, Jesus estava sempre flagrando eles. Não foi uma, não foram duas vezes, foram várias vezes que os fariseus chegavam para Jesus, por exemplo, né, e traziam determinadas frases e traziam determinados conteúdos com o objetivo de fazer com que Jesus caísse em armadilhas, né, dizendo frases, colocando palavras na boca de Jesus, né, aquela passagem clássica que acho que todo mundo lembra, que chegam para ele e falam assim: bom mestre, né, Jesus para a frase no bom mestre, lembrando assim: bom, só meu Pai que está nos céus. Então ele não aceita esse tipo de elogio. Quantas não são as pessoas, né, que dentro do nosso relacionamento a pessoa chega, a gente vê isso na internet, a gente vê isso assim na internet, assim a gente vê isso. A pessoa posta uma foto, linda, lindo, não sei o quê, né? Não precisa, desnecessário, tá? Às vezes está lindo, às vezes está linda. Às vezes você tem uma enorme intimidade com a pessoa e vê que ela e acha que está linda, ok, tudo bem, aí posta. Eu estou dizendo aqui, não é o fato de dizer que está linda, eu estou dizendo aqui das pessoas que muitas das vezes não têm intimidade, que muitas das vezes não têm aquela opinião sobre o que está acontecendo e, de uma maneira corriqueira, fica lançando palavras, fica lançando inverdades, fica lançando achismos em cima dos assuntos. Então é isso que Jesus está colocando sendo escândalo. Eu também frisei aquela palavra do é necessário, né? Por quê? Porque, logicamente, a gente percebe que deve ser uma questão de tradução, né? Porque é necessário que venha o escândalo? Não, não é necessário que venha o escândalo. Provavelmente, o que se queria dizer dentro desse momento é que é razoável, é natural, seria uma coisa assim que é esperada de espíritos que estão no patamar evolutivo que nós estamos, tá? Às vezes, eu me lembro desse tipo de situação, não sei se eu já contei isso para vocês, né? Eu fiz uma palestra, tá? Eu tinha terminado de fazer a palestra a respeito da não violência, que a gente tem que tratar as pessoas de maneira boa, que tem que tratar as pessoas de maneira, né, tem que ser gentil com as pessoas, né? Vocês concordam comigo? A gente tem que ser gentil com as pessoas, não concordam comigo? Né? E eu falei 1 hora a respeito disso. E aí eu peguei o carro, fui dirigir, estava na Avenida Brasil, com a calma que Deus me deu, e um carro veio e me frechou. E o cara, tchum, me deu aquela fechada. No que ele me deu aquela fechada e seguiu em frente, o que eu fiz? Né? Já que eu tinha falado 1 hora sobre gentileza, eu liguei o modo, né, demôniozinho, né, e fui atrás do cara, pim, e buzinava, pim, buzinava, e pim, buzinava, e tentava passar o carro, e pim, buzinava, e aí consegui passar o cara, não pela esquerda, óbvio, né, consegui passar ele pela direita, e aí ultrapassando ele pela direita, e larguei a mão na buzina, quando eu olho para o lado, Ivan Costa Petersen, amigo meu de trabalho, tá? E aí eu olhei, aí falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Porque aí a gente, né? Escândalo, isso é o escândalo, né? A pessoa tropeça, quem está tropeçando? Eu mesmo, no caso eu mesmo, eu estava causando escândalo, estava querendo que ele tropeçasse, mas acabou que quem tropeçou fui eu mesmo. Olha a mós sendo amarrada, sendo atada no meu pescoço e eu sendo lançado no meio do mar. E aí naquele momento o que eu fiz, né? Logicamente, olhei que era o Ivan e continuei buzinando, e aí Ivan, como é que você está? Tudo bem? Pá, saí pela tangente e fui embora com a vergonha que me restou pelo meu comportamento diante da situação que eu mesmo plantei. O que acontece?
Jesus percebe que quando você observa dentro da escala evolutiva, nós não estamos lá no topo, nós não somos aqueles espíritos classificados nas questões de 100 a 113, nós não somos os espíritos puros, nós não somos os espíritos puros da primeira ordem, nós também não somos os espíritos que estão na segunda ordem, os espíritos bons, prudentes, sábios, benévolos. Nós não somos de superiores, prudentes, sábios e benévolos. Quem somos nós? Nós somos esses espíritos aqui que são da terceira ordem, tá? Batedores, perturbadores, às vezes neutros. Reparem que essa classificação não é uma classificação, né, estanque. A gente não diz assim, a gente vai olhar a classificação, a gente vai falar assim, nossa, então nós somos tal. Não, não é isso não. Nós, às vezes, somos batedores, perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos, impuros. A gente tem muito dessas características. Às vezes também temos um pouquinho dessas daqui. Nós, hoje em dia, já podemos dizer que a gente já tem alguma dessas daqui de cima também. Pouca coisinha, muito pouca coisa. O grosso da nossa característica está dentro dessa faixa daqui de baixo. Então, o que Jesus percebe? Jesus percebe assim, é natural. É natural. O que se espera, né, falando assim francamente, não preciso nem responder, tá? Mas falando assim francamente, né, o que nós trazemos como ensinamentos na ponta da língua? Né? Vamos responder, vamos fazer o contrário. Ao invés de não precisa responder, vamos responder. Quem lembra a questão 132 do Livro dos Espíritos? Quem lembra? Alguém lembra? Lembra? O objetivo, mas você não... Ana Cláudia, você é covardia, mas pode responder. Legal, pode responder. Tá bom. Olha lá, qual é a questão número 1 do Livro dos Espíritos? Que é Deus. Aí algumas pessoas já sabem também. Então, reparem, quando a gente pergunta 132, ela respondeu e todo mundo ficou calado. Quando a gente pergunta a questão 1, outras pessoas já responderam. Agora, quando eu pergunto para vocês assim, completem as frases. Bateu... Não, sem timidez, por favor. Acho que a gente sabe essa resposta. Bateu. Isso. Toma lá. Olho por olho. Isso. Eu não sou homem de levar. Isso. Então, vocês estão percebendo por que Jesus diz de maneira muito clara que é natural que venham os escândalos. É isso que ele está falando. Por quê? Porque quando a gente tem que lembrar das leis de Deus, a gente tem dificuldade. Quando a gente lembra e é levado a lembrar do olho por olho, dente por dente, a gente é muito rápido. Por que nós somos rápidos? Porque nós ainda estamos na faixa vibratória em que nós vibramos o olho por olho, dente por dente. Então, Jesus coloca para a gente, é natural que venha o escândalo. É natural que a gente proceda dessa maneira. Mas a gente precisa saber, ai daquele que for veículo do escândalo. É isso que Jesus está colocando para a gente. E aí, ele ainda continua dizendo assim, tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Claro que Jesus não está falando de crianças. Ele não está falando de crianças. Ele está falando das pessoas que dentro da sociedade são olhadas como pequenos. Infelizmente, quando nós olhamos as pessoas dentro da sociedade, e claro, pelo amor de Deus, eu não estou falando nós que estamos aqui, eu estou falando a sociedade olhando as pessoas. Então, se alguém chega e fala assim, fulana trabalha numa casa de família. Como é que é o nome dessa pessoa que trabalha numa casa de família? Doméstica, né?
Tem gente que chama de secretária, né? Tem gente que chama de empregada, entende? Mas quando você olha dentro da escala social, tem muita gente que fala assim, fulano é uma empregada, né? Para o pessoal, né, que está com o cabelinho assim, né? O meu cabelo, no caso, não é dessa cor, tá? Claro que ele é pintado, vocês sabem disso, né? Mas então o que acontece? Quando você tem cabelo pintado, igual o meu, assim, né? Pessoal que fez admissão, né, vai saber do que eu estou dizendo, tá? Então o que acontece? Esse pessoal lembra que lá atrás não podia entrar no elevador social quem trabalhava dentro do trabalho do serviço doméstico. Simplesmente não podia. Tinha que usar o elevador, chamado elevador de serviço. Entende? Mas graças a Deus menos, né? Graças a Deus menos. Teoricamente existe uma lei dizendo que não pode mais isso, tá? Tem uma lei dizendo isso, mas agora vamos parar para pensar. Isso está correto? Entende? Não está correto de maneira nenhuma. Por quê? Porque se você parar para pensar, você está confiando a sua casa àquela pessoa. Muitas das vezes você está confiando a sua família àquela pessoa. Então aquela pessoa tem que ser colocada no topo. E muitas das vezes a sociedade coloca lá embaixo. Então, o que Jesus está falando? Que esse desprezo, ele acontecia em vários aspectos naquela sociedade. Era o desprezo por ordem religiosa, era o desprezo por ordem de entendimento, era o desprezo por ordem de escolaridade, era o desprezo por ordem de raça, era o desprezo lá não tinha muita questão da cor, né? Porque todo mundo era mais ou menos a mesma coisa, tá? Né? Porque ainda não havia aquela mistura, né? Com o pessoal da África, tá? Então era todo mundo mais ou menos da mesma cor, mas era uma questão de, né? O cara falava assim, o judeu, ele falava assim, não pode ficar lá com um gentio, tá? Quem era o gentio? Era o cara que não era judeu. Então o que o judeu falava? Se você não é judeu, não é legal. Aí você vai para o cara que não é judeu. Ele dizia assim, se você é judeu, não é legal. Então, na realidade, Jesus estava falando para todo mundo. E é isso que a gente precisa entender. Porque senão, a gente não consegue perceber que as mensagens de Jesus, elas servem, não é para os anos 30 a 33. As mensagens de Jesus valem em 2024. Valem hoje. Me lembro, chegou uma companheira no centro espírita, exultante, virou e disse assim para a outra, meu marido está frequentando um centro de umbanda. Aí a outra virou para ela assim, fique tranquila, daqui a algum tempo ele vem para o espiritismo. Pergunta, quem disse que o espiritismo é uma evolução da umbanda? Quem disse? Quem disse que nós somos melhores do que evangélicos, do que católicos, do que judeus, do que ateus? Quem disse isso? Somos todos iguais, todos filhos de Deus, todos espíritos de terceira ordem, todos no caminho da evolução, cada um com seu cada um. Então, quem são as pessoas que desprezam alguns dos pequenos? Muitas das vezes, nós. E ai daquele que chega e diz assim, mas eu não faço isso. Porque isso também acontece conosco. Às vezes você chega para a pessoa e fala para a pessoa assim, não, porque todos nós temos defeito. Aí a pessoa pega e fala assim, eu não tenho. Dá vontade de chegar para ela e dizer, está aí o primeiro. Está aí o primeiro defeito já está aqui, bem visível.
Então, é isso que Jesus está tentando trazer para a gente. Ele está falando para a gente a respeito daquela situação que nós nos colocamos como sendo maiores e melhores do que as outras pessoas. E nós não somos maiores e melhores do que as outras pessoas. É essa que é a grande coisa. Quantas vezes eu já não ouvi a pessoa chegar e falar assim: nossa, meu filho está lindo, está tão grandão. Alô? Imaginem vocês, eu, quase 1,90 m, duas pessoas podem ajudar vocês, tá? Ó, duas pessoas podem ajudar vocês. Eu, um homão, 1,90 m, tá? E Chico Xavier. Qual a opção? A ou B? Chega a ser covardia, né? Chega a ser covardia. Mas é assim. Aí se vocês olharem dentro da nossa sociedade, aí você vê Frei Damião, você vê Chico Xavier, vê Edivaldo, Madre Teresa de Calcutá. Quem olha Madre Teresa de Calcutá, quem olhava Madre Teresa de Calcutá, olhava e falava assim: tadinha. Tadinha da Madre Teresa de Calcutá. Tadinha da irmã Dulce. Tadinho do Frei Damião. Tadinho do Jerônimo Mendonça, tetraplégico e cego. Tadinhos. Mas na realidade, tadinhos de nós. Não é deles, é de nós. Porque a nossa visão está equivocada. E a gente precisa consertar a nossa visão. Então, repetindo essa situação, o pequeno era aquele que era o iniciante, era o ignorante, era o pobre, era o pequeno propriamente dito, era o aleijado, era o criminoso. Tem uma passagem dentro do Evangelho, que foi uma passagem que me impressionou muito, e me impressiona muito hoje em dia até. Porque uma certa ocasião, os fariseus estavam lá conversando com Jesus, e Jesus percebe que eles estavam assim, entupidos de empáfia. E na hora que ele percebe que eles não cabiam dentro deles, Jesus vira para eles e diz uma frase apoteótica, diz assim para eles: saibam vocês que as meretrizes e os publicanos vão anteceder vocês no reino dos céus. Gente, isso aí é um soco no estômago. Por quê? Porque nós classificamos muitas pessoas como sendo a escória do planeta, e na hora do vamos ver, são essas pessoas que vão chegar no plano espiritual muito à nossa frente. No filme Nosso Lar 2, não vou contar não, vocês vão ver depois, né? Mas lá tem uma cena que fala a respeito dessa situação. Não vou contar para vocês. Depois vocês assistam, prestem atenção e depois vocês registrem. E é mesmo essa inversão. Você pensa que fulano está acima e fulano está abaixo. E fulano, você pensa que está abaixo e fulano está acima. Quem é que disse isso para a gente? Foi o Wagner? Não, não foi não. Quem disse isso foi Jesus. Aquele que está pequeno se elevará. E aquele que se coloca em cima, muitas das vezes vai se abaixar. É esse que é o ensinamento que chega para a gente. E aí, a gente aproveita que a gente está dando um monte de soco no estômago, né? E lembra de um detalhe muito importante, que o fato de nós nos reconhecermos pequenos não deve estar atrelado a diminuir a nossa autoestima. Porque da mesma maneira que nós devemos nos reconhecer pequenos, nós também precisamos entender que Jesus disse que nós somos deuses. Precisa-se entender que
brilhe a nossa luz. Nós temos responsabilidade de brilhar a nossa luz, por menor que seja. Porque quando falta luz nas nossas casas, e atualmente está faltando muita luz nas nossas casas, a vela faz diferença. E muito, né? Uma velinha é capaz, uma vela é capaz de extinguir a escuridão. Nós não somos sol, nós somos vela. Mas precisamos entender, e aí lembrei desse filme, né? Não sei se vocês já viram esse filme? Que a menina fala essa frase? Essa frase aqui é apoteótica. Ela está junto do que vai ser namorado, que vai ser marido, sei lá o que vai ser dela. E aí ela pega, olha para o infinito, assim, olha para o infinito no espaço. E aí, no final do diálogo, ela diz assim: o Deus de 1 trilhão de estrelas sabe o meu nome. Então, a gente precisa entender que mesmo quando nós nos analisamos como os menores dentro da escalada evolutiva, a gente precisa entender que a gente precisa cumprir a parte que nos cabe na obra da criação, que é a famosa questão 132 lá do Livro dos Espíritos, que a Ana Cláudia muito bem lembrou. A gente tem que fazer a nossa parte. E Deus sabe o nosso nome. Então, nós temos responsabilidade. Lá no capítulo 18, versículo 8 de Mateus, Jesus diz assim: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Tem um pouquinho d'água para a gente? Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. O que era o fogo eterno, tá? Só para a gente poder se lembrar, né? A gente tem isso aqui, a imagem de Jerusalém. Essa parte aqui mais escura é a cidade antiga, essa parte aqui é a cidade nova, a cidade alta, tá? Aqui é onde se localizava o Horto do Sepulcro, né? O Gólgota. Aqui para cima tinha uma estrada que ia na direção da Samaria e por conseguinte para o Império Romano, tá? Aqui assim vinha uma estrada descendo que ia na direção de Jericó. Aqui assim em vermelho é o Jardim das Oliveiras. Aqui assim era o vale chamado Vale do Cedron. Aqui assim o Vale do Inom. Aqui a estrada de Jope. Jope fica na beira do mar Mediterrâneo. Então, para quem já foi à praia no final do dia, você já deve ter percebido que geralmente quando a gente está na praia no final do dia, o vento vem do mar na direção da terra, certo? Por que isso? Porque aqui na terra fica quente, o ar quente sobe, e aí o ar quente subindo, o ar do mar entra, tá? Todo mundo que já leu Paulo e Estevão vai ver que Paulo, lá em Jope, ele diz assim: aí naquele momento chega a brisa do mar, a brisa refrescante, tá? Então reparem, se eu vou fazer algum lugar para jogar lixo em Jerusalém, não dá para jogar lixo nesse lado de cá, porque o vento sopra de lá para cá e o lixo vai trazer o cheiro para cá. Não dá para colocar o lixo aqui, porque aqui tem o Jardim das Oliveiras. Não dá para colocar o lixo aqui, porque aqui tem o Império Romano. Então, onde é que se colocava o lixo? O lixo se colocava aqui. E esse lixo, que todo mundo sabe o que acontece com o lixo, né? O que acontece com o lixo? Quando você joga lixo, o que acontece com o lixo? Alguém lembra? Ele faz o churume, mas antes de fazer o churume, ele faz o gás e muitas das vezes pega fogo. Imagina numa cidade que você tem acúmulo de lixo no sul da cidade. Pega fogo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Fogo eterno.
E esse mesmo lugar aqui era o lugar que eles faziam condenação de pessoas criminosas, que muito antigamente foram feitos sacrifícios para um deus com letra minúscula chamado Moloque. Então esse lugar aqui assim, não sei se vocês lembram, que tinha uma novela, né, naquela rede esquisita, né, uma novela que falava assim: você vai ser lançado no mármore do inferno. Mármore do inferno. Por que isso, gente? Porque isso daqui era um vale pedregoso. Então vocês imaginem a associação de ideias: vale pedregoso, lugar de suplício, lugar de sacrifício, lugar de morte, lugar de fogo eterno, lugar de lixo. Como é que foi chamado? Geena. Essa Geena aqui é o tal do inferno que todo mundo pega e vai trazendo como exemplo para o dia a dia do nosso atual. Então Jesus, quando ele está falando com as pessoas, ele está falando para a pessoa assim: ei, você que está provocando escândalo, né? Jesus está falando assim, e tem gente que analisa e interpreta literalmente o que Jesus falou. Você que está provocando escândalo, você vai para o inferno. E nós sabemos na doutrina espírita que o inferno não existe. Ou será que existe? O inferno é aqui. Aonde é o outro lugar que fica o inferno? Dentro da cabeça de cada um de nós. Tá? Por quê? Também está lá no filme Nosso Lar. Não vou dizer para vocês, mas acreditem, tá? Porque desde o Nosso Lar 1, todo mundo que viu o filme sabe disso. O que era um umbral? É o lugar das pessoas que ficavam se julgando. Entende? Para a gente poder entender, isso não é e não precisa ser classificado como lugar físico. O que Jesus diz para a gente é que quando nós fazemos alguma coisa errada, aquela coisa errada fica matutando na nossa cabeça. Entenderam? Quando a gente faz uma coisa errada, se alguma pessoa pega e fica olhando para a gente, o que a gente acha? Ela se descobriu o que eu fiz de errado. Ela sabe o que eu fiz de errado. E às vezes a pessoa não está nem olhando para você. Então, o maior problema que existe está aqui dentro de nós. E Jesus, né, antecipando o que a doutrina espírita nos ensinou, lá, né, questão 621 do Livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus? Na Cláudia? Na consciência. Tá? Tá bom? Aí na 621A, Kardec pergunta assim: se está na consciência, por que precisa ser revelada a lei de Deus um monte de vezes? Porque o homem faz de conta que esquece. O homem despreza as leis de Deus. E aí o que acontece? Você sabe quando está fazendo uma coisa certa ou quando está fazendo uma coisa errada. Mas sabe o que você faz? Você vai lá e faz a coisa errada. E depois que você faz a coisa errada, você olha e fala assim: eu fiz a coisa errada. E aí aquilo fica matutando na cabeça da gente. Eu sempre conto em palestras, não sei se eu já contei para vocês, há muitos anos eu fui numa festa, muitos anos, né? Eu fui numa festa de aniversário, tinha um projetinho de gente assim, tipo 2 para 3 anos, ainda usava fralda, sabe? Sabe aquela criança que anda, né? Atualmente as fraldas são alta tecnologia, estou falando há bastante tempo, a fralda era volumosa, lembram disso? Que aí botava um shortinho, aí a criança ficava com um bumbumzinho grandão, aí ficava andando assim,
Aí aquela coisinha picou, roxinha, andando assim no meio da festa. Aí eu olhei e falei assim, gente, cadê os pais dessa criança? E ele foi andando, até que ele viu o bolo do aniversário. Na hora que ele olhou o bolo do aniversário, os olhinhos dele brilharam. E aí ele foi caminhando na direção do bolo. E ele foi caminhando na direção do bolo, e eu, cadê o pai? Cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê o pai? Cadê a mãe? E falei assim, ele vai meter a mão no bolo. Aquele projetinho de gente, esticou a mão assim, botou o dedo assim. No que ele botou o dedo assim, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou dizer a vocês o que eu fiz. Vou tirar aqui o som, para vocês poderem entender. Eu fiz assim, ó. Entenderam o que eu falei? Foi exatamente isso que eu falei para ele. Na hora que eu falei isso para ele, aquela criaturinha, um projetinho de gente, imediatamente abaixou a mão para trás e saiu andando. Olha, é porque ele não sabia assoviar, porque se soubesse assoviar, eu acho que ele ia sair. E foi andando na outra direção. Então, gente, se um projetinho de gente sabe quando está certo e quando está errado, nós também sabemos. Então o que fica para a gente é, por que a gente faz errado? E é isso que Jesus quer modificar. E aí, a situação vai caminhando, ele vai trazendo outras abordagens. Eu estou olhando lá o relógio está já aqui me apertando o pescoço, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma caminhada no assunto, para a gente poder dar uma pincelada nas outras coisas também, tá? Então ele vai continuando falando, né? Sempre a respeito da maledicência, a respeito dessas questões do tropeço, a pessoa que fica na janela. Ah, mas eu não posso ficar na janela tomando sol? Pode ficar na janela tomando sol. Eu não posso ver a rua? Pode ver a rua. Mas não precisa saber a história da vida de todos os vizinhos e todas as vizinhas. É isso que não precisa. Tá? Você pode ficar dentro do escritório? Pode. Mas não precisa ficar ouvindo o que está na porta, né? Ouvindo o que está dentro da conversa do outro lado. Se a conversa é da outra pessoa, deixa a pessoa conversar. Você não tem nada a ver com isso. Se desliga do assunto. E muitas das vezes a gente não se desliga. Lá no livro Jesus no Lar, capítulo 34, vale a pena dar uma lida nesse capítulo, tá? Fica o registro para a gente. Vale a pena dar uma lida nesse capítulo. Jesus está tentando colocar para a gente a questão dos hipócritas, daqueles que criam e trabalham em cima dos ruídos. Por quê? Porque dentro da cabeça da pessoa, muitas das vezes funciona assim: se eu não for descoberto, está valendo, a consciência está tranquila. Nós, cariocas, tem até música dizendo assim: carioca não respeita sinal fechado. Por quê? Porque o carioca dirigindo, ele dirige assim, tá? Carioca, tá? Como é que o carioca dirige? Ele vai dirigindo, chega perto do sinal, aí ele olha: tem pardal? Não. Tem guarda? Não. Tem guarda municipal? Não. Ah, e aí o que a gente faz? A gente ainda faz assim: ah, mas eu só avanço o sinal por questão de segurança. E aí aquilo que a gente avançava às 11 horas da noite, passamos a avançar às 10, passamos a avançar às 9, depois às 8, depois às 7, depois o dia inteiro. Isso tudo a gente tem que entender que está sendo gravado aqui dentro de nós. E a gente às vezes não presta atenção. Deixai vir as minhas criancinhas. Ora, aqui entra aquilo que a gente acabou de conversar agora há pouco.
Jesus não está falando de criancinhas. Ele está falando de crianças espirituais. Ele está falando de nós. Ele está falando dos fracos, dos menores, dos lavradores, das prostitutas, daqueles que eram classificados como os menores dentro da sociedade. Ele está dizendo assim para as pessoas: ei, vocês que são os pequenos, nós que somos os pequenos, venham na minha direção. Entende? Venham na minha direção. Nós precisamos entender que a gente precisa ir na direção de Jesus. Ele faz esse convite de várias maneiras, de vários momentos, o tempo todo. Que vocês me sigam, que vocês estejam comigo, que vocês ouçam a minha voz, que vocês guardem os meus mandamentos. Ele fala o tempo todo a respeito disso. Jesus quer que a gente consiga guardar o que Ele ensina, para que aquilo que Ele ensina consiga servir de movimento nos nossos espíritos. A única coisa que entra para a gente fazer é esforço, é vontade. Por isso que lá no Livro dos Espíritos tem a questão que fala assim, que nós temos como nos modificar, mas o que infelizmente falta? Falta vontade. Então, se nós sabemos disso, o que a gente precisa fazer? Exercer vontade. Para quê? Para a gente poder entrar exatamente dentro daquele ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços em dominar as suas más inclinações. Então é isso que se espera de nós, é isso que Ele quer de nós. Então, esse venham a minhas criancinhas é colocado para a gente como sendo um convite às almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura, os fracos, os escravizados, os viciosos. Olha só, os fracos, para a gente poder entender que nós, muitas das vezes, somos fracos. Para a gente poder entender que nós, muitas das vezes, somos escravos. Nós somos escravos do que a gente é escravo? O que vocês acham? Nós somos escravos do quê? O que vocês acham? Coisas que nos escravizam. Quem falou? Din-din. Sim, é uma coisa que nos escraviza. E isso nos torna, a nossa fraqueza fica mostrada dessa maneira. Por quê? Porque a pessoa acha que aquele que é fraco, aquele que é pobre, né? Ele não está no patamar bom. Quem disse isso? Querem ver? Querem ver como é que isso acontece? Lá na comunidade, está assim de marginal. Está verdade isso? O que vocês acham? É verdade isso? É verdade ou não é verdade? Eu pensei que o pessoal... Mas mas é assim de marginal? Não é. Você entra numa comunidade, vai na comunidade, gente. Eu convido a vocês, vamos nas comunidades. Você vai descobrir que 99,99% são pessoas boas, dignas, trabalhadores, religiosos. Só que o mal faz muito barulho. Desde Martin Luther King que ele fala isso para a gente. O bom é muito silencioso. O bom trabalha assim. Entenderam? E o mal?
tum, 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 tum. Por isso que a gente acha que tem muito mal. Mas não tem não, gente. Não tem não. A gente precisa entender que não tem não. Não é assim que funciona. Sim, de tanto ver jornal, televisão, e aí eu estava perguntando para vocês em que momento que nós somos escravos. Nós somos escravos da televisão, da mídia. Porque a mídia modifica a nossa impressão do mundo. Entenderam? Nós somos escravos da beleza. Já cansei de falar isso para vocês, já devo ter contado. Eu chego no centro espírita, vocês imaginem, vocês já me viram chegando aqui no centro. Eu hoje cheguei aqui, vi o quadro lá, aí tirei foto do quadro, eu chego no centro feliz, eu chego feliz, gente. Aí eu chego no centro feliz para falar, oi Joel, não foi com o Joel não, não foi com o Joel, não foi aqui não foi aqui nesse centro não, mas eu chego no centro feliz, aí a companheira olhou para mim e falou, Eduardo, como você está gordo? E aí eu cheguei, olha eu chegando lá no centro, ela falou para mim, como você está gordo? Entenderam? Pergunta, alguém quer ouvir isso? Fala sério, alguém quer ouvir isso? E não pensem que isso é uma coisa minha, tá? Porque eu também já tive a experiência de ouvir uma companheira virar para outra dentro do centro espírita. Fulana, ainda bem que você conseguiu atingir o corpo que você sempre sonhou. E a outra respondeu, pois é, mas eu estou com câncer. Nossa! Cala a boca, fica quieto, não fala, tá escrito ali no quadrinho, não fala, fica calado. Isso é uma escravização, não é assim que funciona. A beleza das pessoas não está na casca. Nós devemos trabalhar em enxergar a beleza que está dentro da pessoa. É isso que a gente precisa tentar trabalhar. Isso é uma escravização. Isso é um vício. E aí nós conseguimos perceber que Jesus está falando para nós. É para nós que Ele está falando. Jesus queria que os homens fossem a Ele com a confiança desses seres pequeninos, de passos vacilantes, cujo apelo conquistaria para si o coração das mulheres, que são todas mães. Aí o que eu fiz? Eu trouxe uma imagem de um homem recebendo a criança no colo. Para quê? Para entender que Jesus falava isso por conta da situação da sociedade da época. Mas não vale só para as mulheres, vale para os homens também. O que Jesus quer? Jesus quer que a gente consiga entender assim, vamos na direção dele. É isso que Jesus quer que a gente faça. A gente precisa olhar para Jesus, e aí isso está gravado, vai ficar gravado, vai ficar no YouTube. Não deixem de assistir essas palestras novamente, não deixem de ler com calma, de pensar em casa, pensem a respeito do assunto. É um convite que eu faço para vocês. A gente tem que olhar para Jesus e pensar assim, Jesus, lá o Espírito diz assim, Jesus foi, aí eu peguei e botei entre parênteses, Jesus é o facho que ilumina as trevas. É assim que a gente tem que ver Jesus. Jesus é o clarim matinal que tocou para o despertar. Reparem, quando se usa essas imagens, as imagens são para dizer para a gente assim, ei, acorda, desperta,
Está na hora da gente começar a pensar diferente. A gente precisa trabalhar isso. Todos nós. Ah, mas fulano é médium. Está no grupo. Ai, mas Beltrano é palestrante. Está no grupo. Cicrana, sabe? Cicrana é boa, né? Cicrano sabe as questões do livro dos Espíritos. Entendeu? Está no grupo. Entendeu? Estamos no grupo da mesma maneira. Ah, mas o fulano de tal dirige a reunião de estudos com data show. Está no grupo da mesma maneira, porque nós somos os espíritos que precisamos entender tudo isso. É essa a questão que a gente tem que perceber. Porque se a gente não perceber isso, o que vai acontecer? A gente vai ser muito bom de falar, de conversar sobre doutrina espírita, e não vamos ser bons de praticar doutrina espírita. E a gente precisa aprender a praticar. E aí ele diz assim, Jesus, isso aqui é João Evangelista falando com a gente, hein? Tá? Só para vocês poderem entender o nível do papo que está tendo com a gente, tá? Aí ele diz assim, Jesus foi o iniciador do Espiritismo, que por sua vez atrairá para ele, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Ou seja, se nós vamos construir a nossa casa sobre a rocha, que essa rocha, no nosso caso, seja formada pela doutrina espírita. Ensinaremos a vocês o sentido exato das parábolas. Olha como ele diz para a gente, hein? E mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, olha a sintonia de João Evangelista com Jesus no momento desta mensagem. A sintonia é tão grande que ele utiliza palavras que Jesus utilizava. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita acentua no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. E aí, só vou dar uma palavra muito rápida nessa situação do item 20, porque o item 20 fala a respeito daqueles que não veem, daqueles que são cegos. E aí ele vai discorrer por todas as vantagens que existem naquele que não enxerga. Porque aquele que não enxerga não é atraído pela escravidão da beleza física, ele não é atraído pela escravidão da televisão, ele não é atraído pela escravidão do dinheiro, porque ele não enxerga se tem dinheiro ou não tem dinheiro, ele não está enxergando, entendeu? Ele não vê carro, se ele entrar dentro de um carro, para ele não tem a menor diferença entre uma Ferrari e um Fusca, e um Chevette, e um sei lá o que, qual é o outro carro, não importa, entendeu? Carro é tudo carro, tudo é tudo da mesma maneira, não tem esse negócio, tá? Se o prato é um prato de cerâmica, ele bota na mesa e ele vai comer no prato de cerâmica. Se for um prato de sei lá o que das quantas, ele vai comer da mesma maneira. Se for um garfo de sei lá o que, ele vai comer. Se for um garfo de ouro, ele vai comer da mesma maneira. Ele não vai conseguir ver a diferença. E nós, muitas das vezes, somos escravos desse tipo de situação. E aí eu vou encerrar só para a gente procurar. Vocês procurem depois na internet, vale a pena, tá? Isso daqui é um trabalho são vídeos que tem no YouTube também. Podem procurar por esse camarada aqui, ó, Grandpa Elliot, em New Orleans, né? Ele vai cantando uma música. A música é apoteótica, tá? Eu não vou cantar para vocês porque aí é demais, né? É muito mico para um dia só. Aí o que acontece, né? Traduzindo a música, ele começa dizendo assim: essa canção diz, não importa quem você é, não importa para onde você vai na sua vida, em algum momento você vai precisar de alguém ao seu lado.
Não importa quanto dinheiro você tem, não importa os amigos que você tem, você vai precisar de alguém ao seu lado, tá bom? Então, um enorme beijo para vocês, que a paz de Jesus se faça para todos nós, graças a Deus.